Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aqui nos comandos é, de manipulação de dados, né? Nos selects, né? O site do mysqltutorial.org, tá bom? E aqui a gente tem alguns exemplos de select. Eu vou começar aqui por essa cláusula where, que eu acredito que ela seja uma das mais importantes, né? Que é um filtro aí que a gente pode estar fazendo na hora de estar consultando aí os nossos dados, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o nosso banco de dados, né, o que a gente criou, o Classic Models, né? Deixa eu só abrir aqui Classic Models, né? Bom, eu vou continuar aqui no Selects, né? Então, se a gente abrir aqui nosso banco de dados, Classic Models, né? Eu posso fazer aqui o Selecting asterisco from employees, né? Da tabela empregados, né? E eu posso colocar a cláusula where aqui, né? Where em que, então eu vou fazer um filtro, né? Então eu posso colocar, por exemplo, o título do trabalho, né? Por exemplo, job title é igual a sales app, né? Aí eu coloco entre aspas aqui, eu posso colocar um espaço, né? Então eu posso fazer esse filtro, eu quero filtrar, então, todas as colunas, né, de todos os empregados que tenham o título, né, que tenham um emprego chamado Sales Rep. Então eu posso fazer essa consulta aqui, ó. Ele vai me retornar aqui, ó, todos os funcionários que tenham job title, né, Sales Rep. Então ele mostra aqui todos os funcionários que tenham Sales Rep. O único porém deste comando é que eu tenho que digitar aqui, ó, exatamente igual está da minha tabela, né? Então, se eu colocar aqui em minúsculo, por exemplo, eu acredito que não vai funcionar, vamos ver. Ele acabou funcionando, tá? Ele trouxe. Mas se eu esquecer, por exemplo, uma letra aqui, ó, Sales RP, por exemplo, né? Ele já não me traz, entendeu? Então tem que estar exatamente o nome, o título do trabalho tem que estar exatamente igual o que você digitou aqui, tá? Pode estar em minúsculo, acredito aqui, porque não tem problema. Mas tem que estar exatamente igual está cadastrado aqui no meu banco de dados, tá bom? Mas eu não quero trazer todas as colunas, né, no caso. Eu quero trazer só o job title aqui. Eu quero trazer, por exemplo, employee number, last name e first name, né? Então a gente pode fazer esse filtro também, né? Então select, a gente coloca employee number. Eu vou colocar aqui o first name, né? First name, last name. E aí eu vou colocar aqui job title, né? Where job title igual a sales rep. E aí ele vai trazer somente essas colunas aqui, cujo título, né, do emprego seja sales rep, né? Então a gente faz esse filtro aqui, vamos ver o que eu fiz de errado. Deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Job title, esqueci de colocar o from aqui, né? From employees where job title igual a isso aqui, sales rep, né? Pronto, ele vai me trazer aqui um filtro um pouco mais resumido, né? Então eu só quero algumas informações, não quero tudo, né? Então somente o número do empregado, primeiro nome, último nome e qual é o emprego dele. Basicamente é isso. Eu posso fazer uma consulta também, se eu quiser, e eu posso, em vez de utilizar esse operador aqui igual, eu posso utilizar um outro operador. Eu posso utilizar aqui, ó. Eu vou copiar e colar aqui embaixo. Eu posso utilizar o like, né? Like. E aí eu coloco porcentagem e porcentagem. E o que ele vai me trazer aqui, né? Vou colocar porcentagem e dentro da porcentagem eu vou colocar os sales. O que significa essa porcentagem? É um caractere coringa, né? Então ele vai
a gente vai pesquisar aqui na nossa tabela todos os empregados, né? Todos os employees, né? Todos os empregados, cujo título do emprego deles contém a palavra-chave, a palavra sales, que é vendas, né? Então, que tenha vendas no nome do cargo que ele ocupa, né? Então, se eu executar esse aqui, ó, ele já me traz outros tipos de emprego, né? Então, ele vai trazer aqui o VP Sales, né? Ó, que é Vice President, se não me engano é Vice President Sales, né? Ó. Então, é vice-presidente de vendas, Sales Manager, né? Que é o gerente de vendas, e tem outros cargos que é o Sales Rep, né? Então, é representante de vendas, se não me engano. Tá, então aí eu consigo filtrar, né? Fazer um filtro um pouco mais abrangente, né? Então, eu não me limito somente a esse cargo que a gente fez a consulta anteriormente, tá bom? Bom, a gente pode também utilizar esse mesmo select aqui, né? Ó. A gente pode fazer esse select também, somente colocando porcentagem aqui, ó, no início, né? Ó. E se a gente tirar do final, a gente está dizendo o quê? A gente quer todos os empregados cujo o título do emprego, né? O nome do cargo que ele ocupa, comece com sales, né? Comece com vendas. Então, no caso, ele não irá trazer esse registro, né? VP Sales, porém os demais ele irá trazer, né? Porque ele começa com sales, né? Que é vendas. Vamos fazer um teste aqui. Na verdade, ele fez o contrário, né? Quando a gente coloca o porcentagem sales, é que termina com essa palavra, tá bom? Termina com a palavra sales agora. Se eu colocar essa porcentagem aqui no final, eu quero dizer que começa com a palavra sales, né? E ele não irá trazer esse VP sales, né? Acredito que seja isso. Fiz uma confusãozinha aqui, vamos ver se é isso. É isso, né? Então, porcentagem no final, eu digo aqui para o meu sistema gerenciador de bancos de dados, para ele filtrar todos os cargos, né? Que comecem com sales, né? Então, eu coloco porcentagem no final. Agora, se eu quiser todos os cargos que terminem com a palavra sales, né, vendas, e aí eu coloco porcentagem aqui no começo, né, que vai trazer somente um, que é o VP Sales, né, tá bom? Então eu posso fazer aí esse tipo de filtro, né, se eu quiser também, tá bom? Bom, eu vou voltar aqui para o site para ver algumas ideias aqui de consultas que a gente está fazendo, tá bom? Então esse aqui a gente já viu, né, que ele vai fazer um filtro aqui pegando exatamente o cargo, né? Eu tenho que digitar exatamente como está cadastrado lá na tabela, tá bom? Então eu posso também utilizar o operador AND, né? Ó. Então eu posso colocar outros filtros, né? Ó. Aqui no exemplo que ele colocou, ó, eu vou até copiar aqui, ele vai filtrar aqui o Sales Rep, né? E vai filtrar também cujo Office Code, né? Ó, o código do departamento, se não me engano, é igual a 1. Então vamos fazer essa consulta aqui, ó. E se a gente fizer essa consulta, ó, aqui ele está filtrando, né, pelo último nome, primeiro nome, o cargo, né, e o código do escritório, né. Então, se a gente fizer essa consulta aqui, ó, vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Então, ele vai retornar somente 2 registros aqui, né, ó. 2. Então, ele vai retornar aqui, ó, que o primeiro nome é o Leslie Jennings. Tem outra Leslie também, só que tem um sobrenome diferente, que é Thompson, né, que é sales representativo, cujo Office Code é igual a 1. Bom, eu não sei qual é o código 1 do Office Code, né? A gente pode tentar consultar aqui, ó, select, asterisco from, deixa eu ver aqui, offices, né? É departamentos, né? A gente vê qual que é o código 1. Código 1 é de São Francisco, né? Ó. Office Code 1, então quer dizer São Francisco, tá bom? Então, eu posso utilizar ali o operador AND, né, para fazer um filtro um pouco mais detalhado. Então, eu quero selecionar aqui os empregados, né, que trabalham em São Francisco e que tenham o cargo de
sales representative, né? Representante de vendas, alguma coisa nesse sentido. Tá, então eu posso utilizar esse operador AND, né? Vamos ver se tem outros exemplos aqui. Eu posso utilizar também o operador OR. Então o operador OR, ele difere um pouco do operador AND. Por quê? Porque ele pode ser... Então eu posso filtrar... Aqui no caso ele vai ter que trazer essas duas informações. Ele tem que ter esse cargo, né? E tem que ser de São Francisco, né? Então ele tem que necessariamente pertencer a esses dois filtros, né? Mas eu quero fazer um filtro que ele não necessariamente pertence a esses dois filtros que a gente está fazendo, né? Então eu posso utilizar o operador OR aqui, ó. E aí o que vai acontecer, né? Ó? Lembra que a gente conseguiu somente dois resultados aqui em cima, né? Ó? O operador AND, né? Ó? Dois registros, né? Agora, se a gente utilizar o operador OR aqui, ó, será que vai ser a mesma quantidade de registros? Vamos ver. Não foi a mesma quantidade, né? Por quê? Porque aqui, ó, a gente está fazendo filtro, né? E pode ser, a gente quer que traga as pessoas, né, que tem esse cargo, né? Representante de vendas, ou que trabalhem em São Francisco, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, essa pessoa aqui trabalha em São Francisco, mas ela não tem o cargo de representante de vendas, né? Ele é presidente. Mesmo caso desses outros aqui, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 registros aqui, ó, que não fazem parte aqui, ó, desse filtro que a gente fez aqui em cima, né? Ó. Então, representante de vendas, né? Mas ele faz parte do filtro que a gente colocou aqui depois da cláusula OR aqui, né? Então, a gente quer filtrar, então, esses dois, fazer filtro, né, para esses dois critérios aqui, né? Então, ele vai vir uma quantidade maior de registros, tá bom? Então, essa é a diferença do AND e do OR. Então, o AND tem que satisfazer esses dois critérios, e o OR, ele pode satisfazer tanto o primeiro quanto o segundo, ou ambos, né? Pode satisfazer ambos os critérios. Aqui no caso, se a gente pegar, por exemplo, esse aqui, ó, satisfez ambos os critérios, né? Então, ele tanto é representante de vendas, como trabalha em São Francisco. Representante de vendas, trabalha em São Francisco. Aqui é um representante de vendas, mas ele não trabalha em São Francisco, né? O código do escritório é outro, tá bom? Se a gente fizer uma consulta aqui para verificar com o código 2, código 2 é Boston, código 3 é Nova York, tá bom? Então essa é a diferença do AND e do OR, tá? Então eu posso fazer esses dois tipos de filtros. Vamos ver se tem mais alguns exemplos aqui para a gente estar utilizando aqui na nossa consulta, né? A gente pode utilizar também esse comando between, né? Que é entre, né? Ó. Então aqui no caso ele fez uma consulta, né? Ó. Ele fez uma consulta, né, dos empregados que trabalham no escritório cujo código está entre 1 e 3, né? Ó. E aí no final aqui ele utilizou uma cláusula order by, né, que é para ordenar. Ele vai ordenar pelo código do escritório, né? Então como que ficaria essa consulta, né? Vamos executar aqui para verificar, né? Ó. Vamos analisar aqui a consulta, né? Ó. Então tá, eu vou executar aqui para a gente ver o resultado, tá? Então ele filtrou aqui, né, ó, first name, last name, office code, né, São Francisco, que a gente já viu, né. Então São Francisco, Boston e Nova York, né, que a gente acabou de ver agora. Então aqui Boston e aqui Nova York, né. Então ele vai filtrar aqui, ó, quando a gente usa o between, ele vai pegar o código, né, o código do escritório que esteja entre 1 e 3. E ele vai ordenar aqui pelo Office Code. Aqui ele está ordenando de maneira ascendente, mas a gente pode colocar aqui um desk para ele ordenar de maneira descendente. Então vai começar do 3 e vai terminar no 1. Vamos verificar se isso vai funcionar? Vamos ver. Funcionou, né? Ó, então ele começou do 3 e foi indo de maneira descendente até o 1, né? Ó. Então a gente pode utilizar esse operador aqui, desk, né? Se a gente não utilizar o desk, significa que ele vai ordenar de maneira ascendente, tá? Do menor para o maior. Então, se a gente utilizar o desk, ele vai ordenar do maior para o menor, tá bom? Vamos ver se tem mais alguns exemplos aqui para a gente estar utilizando. O like, né, que eu já mostrei para vocês. Então, a gente pode utilizar o operador like
para estar realizando consultas que a gente não, por algumas palavras, né? A gente não quer, a gente não sabe exatamente como que está cadastrado no banco de dados. Então a gente pega uma palavra ou parte de uma palavra para fazer uma pesquisa, né? Então nesse exemplo aqui, ó, ele utilizou aqui um like. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O que ele fez aqui, ó? Então ele fez uma pesquisa, né? Ó. Ele vai pesquisar pelo primeiro nome, pelo último nome da tabela employees, né? Empregados. Where, né? Em que o último nome contenha som, né? Termine com a palavra som. Lembra que eu falei do porcentagem, né? Quando eu coloco no começo, quer dizer que termina com a palavra som, né? Ele vai ordenar pelo primeiro nome. Então, se a gente executar isso aqui, a gente vê que termina com o som. Se a gente mudar aqui esse porcentagem aqui, ó, e colocar aqui no final, não sei se ele vai conseguir encontrar alguém que tenha essa palavra som no início do último nome, né? Vamos ver. Não encontrou ninguém, né? Vamos executar de novo aqui. Não encontrou ninguém. Mas se a gente colocar o porcentagem no começo e no fim, vamos ver se ele encontra alguma coisa. Ele vai encontrar mais termos, né? Ele encontrou os mesmos termos, né? Que a gente pesquisou aqui colocando só o porcentagem no início. Então, deixa eu ver se tem mais exemplos aqui que a gente pode estar utilizando. A gente pode estar utilizando o in, né? Então, esse operador in aqui, ó, ele vai fazer, mas, se não me engano, parecido com o operador between, né? Ó. Então, ele vai fazer aqui, ó, ele vai fazer a consulta, né? Ó, dos empregados, né? Em que o Office Code esteja entre 1 e 3, né? Ó, entre 1 e 3. Então, se a gente fizer essa consulta aqui, ó, então a gente fez com in aqui, né? Ó, vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Não, então ele vai retornar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele retornou 10 registros, né? Ó. Então, que trabalham em São Francisco, né? Boston e Nova York, né? Então, se a gente fizer de novo aquela consulta que a gente está fazendo aqui do Between, vamos ver quantos registros que ele vai retornar para a gente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é o mesmo. A gente conseguiu atingir o mesmo resultado, né, utilizando o between e utilizando a cláusula in aqui, não. Existe uma forma mais fácil da gente contar, que a gente não precisa ficar contando um por um, né? A gente pode utilizar, por exemplo, uma cláusula, uma função chamada count, né? Então, se a gente fizer uma contagem, por exemplo, a gente pode tirar, por exemplo, esses. Eu vou pegar aqui essa consulta, né, que a gente fez aqui utilizando o in, né? Ó. Vou colocar aqui embaixo que vai modificar um pouco, né? Ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou utilizar o count asterisco. E aí o que ele vai fazer? Ele vai me contar quantos empregados eu tenho que trabalham nesses escritórios aqui, né? Que a gente viu aqui. 1, 2 e 3. São Francisco, Boston e Nova York, né? Vamos ver se a gente consegue executar esse comando aqui. Então ele traz aqui 10, né? Que foi o que a gente conseguiu contar mesmo, né? Então a gente pode utilizar essa função aqui, count asterisco, para ele contar a quantidade de registros que tem na tabela, utilizando esse filtro aqui, né? Ó. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui para ver se tem mais alguns exemplos, né? Ó, a gente pode utilizar também o operador isNull, né? Ó. Então ele vai verificar se tem algum valor nulo aqui, né? Ó, na nossa tabela. Então, vamos pegar essa consulta aqui, ó. Eu vou fazer essa consulta aqui. Então, já vou explicar o que ele está querendo buscar aqui, né? Ó. Então, ele vai buscar aqui, ó, os empregados que não se reportam para ninguém aqui no caso, né? Então, ele não tem um chefe, vamos dizer assim. Então, é um empregado que não tem chefe, ele não se reporta a ninguém. Então, vamos fazer essa consulta aqui, ó. Então, a gente tem aqui a Diane, né, ó, Diane Murphy, né, o nome é o primeiro nome dela, o último nome é Murphy. Então, ela não tem a quem se reportar.
Então, o que que isso pode significar para a gente? Pode significar que ela seja chefe, né? E ela não precisa se reportar para ninguém. Então, pode ser uma informação importante na hora de fazer uma consulta, né? A gente quer saber, por exemplo, quem se reporta para quem, né? Então, como a Dayana não se reporta para ninguém, então provavelmente ela deve ser a vice-presidente ou deve ser alguém muito importante dentro da empresa, né? Então, a gente pode estar consultando, por exemplo, se a gente fizer uma consulta pelo nome dessa pessoa, né, a Daiane, a gente pode fazer aquela consulta, né? A gente vai consultar aqui e aí a gente pode colocar aqui, em vez de reports to is null, a gente pode colocar where first name igual, né, a Daiane. E aí a gente pode utilizar o operador and, last name igual a Murphy. E aí a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui asterisco para saber qual é o cargo dessa pessoa. Vamos ver se a gente consegue descobrir qual é o cargo dessa pessoa, para entender por que ela não se reporta para ninguém, por que está nulo aqui. Então, a gente consultando aqui, ó, a gente percebe que ela é presidente. Então, ela é presidente da empresa, então ela não precisa se reportar para ninguém. Por isso que veio nulo ali, naquela consulta que a gente fez aqui anteriormente, tá bom? Então, é interessante a gente saber esses tipos de filtros que a gente pode estar utilizando, né, que a gente pode estar extraindo informações aí relevantes para que a gente pode estar adquirindo aí um conhecimento importante da nossa base de dados, né. Então, aqui tem outros exemplos aqui, né, ó, do que a gente pode estar utilizando, né, o MySQL, where a gente pode estar utilizando, por exemplo, o operador igual, aqui é o operador de diferença, né, ó, que é maior ou menor, ou a gente pode utilizar o exclamação igual, que é diferente, né, menor, maior, menor igual, maior igual, tá bom? Bom, aí a gente pode fazer uma consulta, por exemplo, aqui no exemplo que ele fez, né, ele fez uma consulta, né, vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Então ele fez uma consulta aqui, ó, ele está buscando aqui os empregados, né, cujo cargo seja diferente, né, ó, então ele utilizou o sinal de menor e maior, cujo seja diferente de representante de vendas. Então se eu fizer a consulta aqui, ó, ele vai me retornar todos os cargos que sejam diferentes de representante de vendas, tá bom? Então eu posso utilizar também esse tipo de consulta, né? Ok. Aqui ele utiliza um outro exemplo, né? Ele utiliza, por exemplo, os empregados que trabalham em departamento cujo código do escritório, né, Office Code, aqui seja maior que 5, ou seja, a gente está excluindo os escritórios de 1 a 4, né? De 1 a 5, na verdade, né? Então, se a gente quiser incluir o escritório 5, a gente coloca maior igual aqui. E aí a gente executa de novo, né? E aí ele vai incluir aqui o 5 também. Tá bom? A gente pode utilizar o maior igual, a gente pode utilizar menor igual a 5. Também dá na mesma, né? Dá na mesma assim. A gente vai consultar, mas os empregados, né, que trabalham nesses escritórios de código 1 a 5, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algumas ideias, né? Foi exatamente essas ideias. Então, esse aí foi um resumo, né, do que a gente pode estar utilizando, né, de selects, né? Espero que tenha contribuído aí para a aquisição aí de conhecimento de vocês, né? E a gente se vê aí nas próximas aulas, que a gente vai elaborar mais umas consultas aí um pouco mais avançadas, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais.